Olá, amigos do podcast Teimosia Cultural. Muito bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez aqui recebendo Cecília Bálsamo Etchelar. Cecília, bem-vinda. Obrigada, Renato. A Cecília, um breve currículo aqui dela. Doutora em Geografia, técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, agente cultural. É esta personagem que nós vamos conversar hoje aqui, a agente cultural Cecília. Cecília de Gravataí, mas circula aqui, Gravataí, Cachoeirinha, nesse eixo aí, já há algum tempo. Isso aí. E recentemente a Cecília desenvolveu um projeto chamado Cachoeirinha Cigana, que é um documentário que fala, né, da presença do povo cigano na cidade de Cachoeirinha. Vamos conversar sobre esse projeto, Cecília. Por que essa ideia e como é que foi desenvolvido isso? Bom, como tu mesmo falou, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas desde bebê morei em Gravataí e Cachoeirinha sempre foi uma rota, né? Das nossas vidas, assim, sempre percorri Cachoeirinha. E eu tenho muito clara a imagem dos ciganos da minha infância, né? Os acampamentos ciganos aqui na Vila Eunice. É importante também dizer que a minha mãe, ela trabalhou como professora do município de Cachoeirinha. Eu fiz o meu ensino médio aqui em Cachoeirinha, então tenho um contato muito grande, né, com o município. E teve a oportunidade de ser feito, então, um documentário com a lei, a última lei Paulo Gustavo aqui do município, e eu não pensei em duas vezes, não, eu preciso trazer à tona esse tema, né, dos cachoeirinhos, dos ciganos de Cachoeirinha, né? Os ciganos tiveram uma representatividade muito grande no município. E por onde andam esses ciganos, né? Os ciganos, eu lembro na minha infância, na minha adolescência, que sempre falava, os ciganos construíram a Vila Eunice, os casarões da Vila Eunice, né? Mas por onde andam esses ciganos, né? E pensando também na questão de discriminação, né? Sempre se falava, não, eu tenho medo de cigano rouba criança. É E aí eu pensei, verdade, né? não, Isso era falado quando a gente era criança, a né? gente Assim. precisa resgatar a história deles, né? E contada por eles, né? E ao mesmo tempo, quando eu escrevi o projeto, eu pensei, vai ser difícil, né? Encontrar eles, de repente eu não consiga, mas eu vou pensar então de narrativas de pessoas que conviveram com ciganos, né? E assim a gente escreveu o projeto, ele foi aprovado e a gente colocou em execução. Foi atravessado pela enchente, né? A gente teve alguns percalços no caminho, mas foi uma oportunidade de fazer uma busca ativa de pesquisa muito grande em relação aos ciganos. E eu descobri que as questões que eu tinha em relação a preconceito, de não saber muito da história, não era uma questão só minha e não só do município de Cachoeirinha, e sim uma questão do Brasil todo, assim, no Rio Grande do Sul. Poucas coisas escritas, né, sobre os ciganos, pouco se sabe da história de como eles chegaram no Brasil, de como eles chegaram no Rio Grande do Sul, como eles chegaram aqui no município, né? Foi muito difícil também conseguir conversar com eles, né? Fazer com que eles participassem. Então, Dificuldade porque muito eles são fechados, arredios, né? muito fechados. É. A gente conseguiu alguns telefones, fiz contato com pessoas que têm contato com eles e sempre era a mesma resposta. Não, vai ser muito difícil conseguir com que eles falem alguma coisa. E a gente conseguiu um número, o Lula, né, que é meu companheiro, que estava junto comigo nesse projeto, um dia num bar, encontrou um grupo de ciganos, eles foram super abertos, assim, passaram o telefone da pessoa que era responsável, Olha aí. ligou e ela, não, cigano não, com um sotaque de cigana, e não deu, assim, né? Não deu abertura. Não. Então, dentro dessa pesquisa, né, eu encontrei um livro que falava da história dos ciganos no Rio Grande do Sul, uma professora lá da PUC, a Débora, e engoli o livro, né? Assim, ela fez um trabalho muito bacana com 4 grupos ciganos aqui da região metropolitana de Porto Alegre e um deles era de Gravataí. E aí eu vou tentar contato com ela. Pelo Instagram, consegui o Instagram dela e ela me respondeu.
e ela se abriu para poder fazer uma fala sobre os ciganos e eu fiquei super feliz. E a fala dela é a espinha dorsal do documentário, porque através da fala dela a gente consegue trazer imagens, né, junto com as falas das pessoas que conviveram com ciganos aqui do município. Então a gente conseguiu trazer uma história, né, mesmo que curta, da contextualização assim dos ciganos no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui no município de Cachoeirinha. Sim. A passagem deles por aqui. Ele é classificado como um documentário, né? Como um documentário, mas e entrevista pessoas que conviveram, né? Com o povo cigano na cidade, naqueles acampamentos, nas tendas que tinham aqui, né? Isso. Na vizinhança, né? Como é que o pessoal pode acessar o documentário? Como é que pode ser visto aí? Ele está disponível no YouTube, Cachoeirinha Cigana. Cachoeirinha Cigana, esse é o nome. Puxa lá que vai e assistam, né? Coloquem comentários, é importante esse feedback. Olha aí, isso mesmo. E se alguma escola quiser fazer um debate, alguma coisa, a Cecília está acompanhando isso, como é que... A Cecília, ela se dispõe a gente fazer uma roda de conversa, passar, né? Eu acho que é super importante. Um bate-papo em sala de aula, alguma coisa assim? Com certeza. Eu agora estou numa fase, pulando, né, dos Cachoeirinha Cigana para Argilas de Gravataí, que eu nem te comentei, Renata. Esse é um outro trabalho que eu estou fazendo, junto com o Lula, sobre as Argilas de Gravataí, que é um projeto que a proponente foi a professora Adela, minha mãe, né, falando do protagonismo da argila no município, o quanto ela é importante e também é uma matéria-prima esquecida, sabe? Em termos culturais. Então, Gravataí é um município que não tem uma representatividade cultural que poderia ter através da argila. Então, é um documentário super bonito, assim, e que a gente já marcou em algumas escolas para passar o documentário e fazer uma roda de conversa. E esse já está pronto? Está pronto, também. Disponível no YouTube. Argilas de Gravataí. Argilas de Gravataí. Ele saiu ontem. Olha aí, pão quente na padaria. Pão quente, sim, é um trabalho muito bonito, assim, falando. A gente também procurou parceiros, a Helena, que é historiadora, trabalha com patrimônio, faz uma fala da questão dos povos indígenas pré-colombianos no município, né, com relação à argila. O Sérgio Cardoso, da PN, que é geólogo, trazendo a questão mais da composição, mais técnica, de como surge, de como é formada a argila. O professor Amon, né, que é historiador, também traz a questão indígena, né, do protagonismo da argila no município. Então, eu tenho uma fala minha como geógrafa também. Então, e a fala da minha mãe, né, como professora e artista. E a argila vai chegar aí porque no artesanato na cidade. A ideia é que a gente explore isso, né? Porque ela tem um protagonismo nas olarias, né? Na confecção de tijolos, de telhas, né? O nosso time de futebol é Cerâmica, o nome, né? Cerâmica, então exatamente. a gente tem essa matéria-prima que é uma das melhores argilas do Brasil em termos de plasticidade para a gente trabalhar com ela. E quase a gente não tem artesãos, artesãos que trabalhem com isso, né? Que façam cumbucas, enfim. Sim. Que tem uma isso. Ela é muito mais usada nas olarias. Isso. Mais um aspecto aí que não se sabia. E a Cecília está se especializando aí no audiovisual, né? Porque ela já tem outros projetos aí, né? Rota dos Quilombos também é um audiovisual, né? Um documentário. É um documentário, ele foi realizado em 2021, na primeira lei de incentivo à cultura, Aldir Blanc. Né? É um trabalho que também eu retrato em Gravataí. Em Gravataí, que eu retrato como se dava a relação entre dois quilombos, né? O de Viamão, que é o quilombo da Anastácia, que fica na beira do rio Gravataí, e o Manuel Barbosa, que fica no município de Gravataí. Então, são dois quilombos, são dois quilombos que foram formados na mesma época. E o Manuel Barbosa, ele foi nutrido através dos negros que fugiam de Viamão, e que a Hortência, que era a avó da Anastácia, mãe da Anastácia, agora não lembro,
colocava esses escravizados no barco para atravessarem o rio e irem se esconder no Manuel Barbosa. Então, o trabalho trata isso, né? Rota dos Quilombos, eixo Rio-Gravataí. Então, como geógrafa e como uma geógrafa que sempre trabalhou na bacia do Rio-Gravataí, e por entender que o geógrafo tem essa questão da relação homem-mundo, né? De como o homem se relaciona com o seu território. E a primeira vez que eu fui no território, no quilombo da Anastácia, eu me apaixonei pela história, né? E quando eu ouvi essa narrativa dessa comunicação entre os dois quilombos através do rio, eu fiquei, nossa, isso é maravilhoso. E não está documentado, não tem isso escrito num livro, bom, isso precisa registrar. E aí, quando surgiu o edital, não pensei duas vezes, preciso registrar isso, né? Então, é um documentário muito bonito, ele passa nas escolas, alguns professores trabalham em Gravataí. Eu trabalhei um tempo como monitora numa escola de Gravataí, os professores adotaram, até hoje eles passam esse documentário nas escolas. Alguns professores me procuram. Na última Feira do Livro de Gravataí, eu participei numa rodada sobre patrimônio e levei o documentário, né? E muitos professores vieram até mim, eu uso o teu documentário na escola. Então, é muito rico, né? Porque trata da história dos quilombos aqui da região, né? Sim. A história da cidade. Da cidade, ali, né? E o protagonismo do rio, né? Essa importância do rio. E não só isso, né? O Barro Vermelho é um bairro de Gravataí que foi formado por esses indivíduos, né? Então tem toda essa história do município. Você não sabia. Eu sou de Gravataí, não sabia. Então é bem interessante, assim. E é como, assim como o Cachoeirinha Cigana, eu acho que é importante o povo contar sua história, né? A mesma coisa os quilombolas estarem contando essa história. Por isso é importante esses registros e levar esses registros para as escolas. Porque a gente tem uma educação que ela é muito engessada, né? Isso vai criando um sentimento de pertencimento, total, né? Total. E de reconhecimento desse povo, né? Dessas pessoas, dessa população que faz parte da nossa história. Claro, é a construção da identidade ali da cidade, né? Mas aí, falando em identidade, quilombos e ciganos, Gravataí açoriana. Sim. E esse é o viés mais falado de Gravataí, né? A origem portuguesa, açoriana aí, sim. né? O Aldeia dos Anjos cultua muito isso, o CTG, né? Muito. Faz um trabalho intenso nessa área. A gente tem a Casa Açoriana, né? Que é a Casa Açoriana do Rio Grande do Sul, fica no município de Gravataí. Então, a arquitetura açoriana, a arquitetura portuguesa é muito presente, né? No município. Então, esse projeto também é um documentário que se chama Gravataí Açoriana, mas aí eu também pensei, é interessante colocar o casarão ali do Mato do Júlio, que eu quero falar dele. Então, eu faço um contexto de alguns casarões, né? Que é o Casarão dos Bina, que hoje é um ponto de cultura do município de Gravataí. Foi restaurado, foi restaurado. Uma casa muito bonita, né? A Casa dos Açores, de Gravataí, e o Casarão do Mato do Júlio, que é uma das poucas arquiteturas açorianas do estado, né? Eu ouvi uma vez, eu não tenho certeza disso, que Casarão do Mato do Júlio, que seria da família, né, dos batistas, seria a segunda construção mais antiga no estado. Sim. Açoriana, né? E o mesmo construtor dessa casa aqui do Mato do Júlio é o mesmo que construiu a Ponte dos Açores, em Porto Alegre. E a Ponte dos Açores de Porto Alegre era a mesma ponte que tinha antes da Ponte de Ferro de Cachoeirinha. Era uma ponte igual à Ponte dos Açores. Já vi algumas imagens disso, isso é verdade mesmo? Sim, e está no documentário. Então eu queria resgatar essa história, né? Também e quando a gente fala dessa história, mas Cachoeirinha e Gravataí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver porque Cachoeirinha
Já foi Gravataí, Era né? Depois Gravataí. emancipou Aham, em isso. 1967, né? Sim. Houve emancipação e Cachoeirinha se tornou cidade, mas antes era Gravataí, E né? tem Toda essa tem uma região, toda essa questão área. também, né? Que eu queria trazer essa história, mas o mais importante, eu queria muito que uma amiga minha cantasse, que é a Ana Teodora. A Ana Teodora é uma cantora fantástica. Hoje ela tem em Portugal, mas naquela época ela estava trabalhando aqui, se virando nos 30, né? Inclusive, ela frequentou muito aqui o Instituto Ágora e, enfim, uma pessoa com um talento enorme, assim, e ela cantava fados, e eu pensava assim, eu preciso colocar ela em algum trabalho para ajudar ela, né? Ela que estava numa época que ela estava juntando dinheiro para ir para Portugal. Então, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho, assim, porque ela enriqueceu muito trazendo a música dela, né, o canto dela. E o Lula fez a parte dos pianos, né, no, nesse documentário, e ela cantou lá no Casarão dos Bina. Que legal. Né? Então é muito bonito o trabalho. Lá no Casarão dos Bina, quando estava fechado, ainda antes da reforma. Então ficou muito bonito, assim, o cenário ficou muito bonito. Gravataí Açoriana. Gravataí Açoriana. Também já está disponível? Tá no Como YouTube. Tá no Tá no YouTube. YouTube. Procurar pelos nomes, então, ali. Cachoeirinha Cigana, Gravataí Açoriana, Rota dos Quilombos. Não, Cachoeirinha Cigana, Gravataí Açoriana, Rota dos Quilombos. Sim. Foi o que eu disse? Não, Não, eu troquei? tu falou Cachoeirinha Açoriana. Ah, tá. Gravataí Açoriana, então tá, corrigindo. Isso. E tem mais um projeto, né, que tu tinha dito ali, que tu tinha feito, que é o Sim, da cerâmica, né, da argila, né? de documentários, por enquanto, são esses, assim, a gente fez também o trabalho do Pier, Pier de Cachoeirinha. o Pier de Cachoeirinha. O que é o Pier? O Pier é uma praça, né, uma praça que foi idealizada para aproximar a população de Cachoeirinha do Rio Gravataí, né, uma praça, ecopraça, né, intitulada uma ecopraça, onde a população tem acesso ao rio, né, porque a gente tem uma cidade que está muito isolada do rio, né, em função do dique, né, Sim. que é uma proteção da cidade, né, e então a gente fez um documentário falando da importância, né. A cidade só olha para o rio quando passa na ponte, né? É. E esse fica do lado da Casa de Cultura de Na Cachoeirinha, casa, né? isso. Ao lado da ponte Isso, ali, né? isso. Praça do Ecoturismo, né? Se não me engano o nome, né? Uhum. E tem um documentário a Tem respeito um também. documentário. Ah, muito bem. Olha, a cineasta aí Tem tem alguma bastante, né? coisa. Mas aí também não fica só na área do audiovisual, dos documentários, né? Não. Música, reciclagem e inclusão. Esse é um trabalho também que tu desenvolveu. O que é esse Sim. trabalho? Como é que foi feito Esse isso, né? projeto foi um projeto nessa eu quero trabalhar é algo que eu sempre estou pensando, né? Cultura, meio ambiente, reciclagem, acessibilidade e música, né? E E dá para também interligar tudo isso, né? dá. E ainda mais dentro de uma escola, né? Então, esse projeto foi pensado para ser executado dentro de uma escola pública, né, no município de Gravataí, que foi a Escola Vânios, no bairro Vila Branca de Gravataí. Então, é onde também eu já fiz estágio, então eu conhecia a equipe diretiva, né? Conversei com elas, olha, o que vocês acham? Vou fazer um projeto, né? Que a gente trabalha com a reciclagem, construção de instrumentos a partir dessa reciclagem, né? E com uma apresentação final, com uma composição de músicas. E o mais importante, com alunos de inclusão. Né? Eu queria que majoritariamente fossem alunos de inclusão. E assim foi, né? A gente fez 8 oficinas, 4 no turno da manhã e 4 no turno da tarde. Os alunos da manhã, eles eram majoritariamente alunos de inclusão. E os alunos da tarde eram aqueles aluno problema, né? Que se fala na escola, aluno problema. E que foram alunos fantásticos, assim, dentro da oficina, né? De uma criatividade muito grande, né?
de uma interação entre eles muito bacana. Alunos que aprenderam a dar nó, sabe? Enfim, foi de uma riqueza muito grande o projeto, né? E eles entenderam a questão da reciclagem, a questão do ritmo, da construção dos instrumentos. Eles também terem ideias de como trabalhar esses instrumentos. Então foi um projeto muito bacana, muito legal, né? Eu trabalhando com a questão dos materiais, o Lula trabalhando com a questão do violão, da música, né, da composição. Então foi muito bonito, a gente fez uma exposição final de todos os instrumentos que a gente construiu e a apresentação, né, para a escola, que foi Legal, um legal. ponto alto, né, do Sim. projeto. E a gente fez um vídeo com o registro de todas as etapas do projeto, né? Um vídeo com uma narração simples, né, para ser acessível para pessoas com deficiência visual e também com libras. Né? E esse vídeo está pronto também, falta só colocar as libras e logo vai estar disponível. Vai estar disponível também. Projeto em andamento. Sim. O que temos aí? Agora, em andamento, eu estou colaborando com alguns projetos, né? Eu vou te provocar no outro. Recentemente, um projeto que foi concluído ali no Rio Gravataí, né? Canção para um Rio Vivo, né? Sim. Projeto lá da PN, da Jéssica, na verdade, Isso. que ela desenvolveu junto com a PN no Barco Escola, né? Mas teve a participação tua e do Lula ali também, né? Sim. Na verdade, o projeto, a Jéssica, a gente meio que escreveu juntos, assim, né, colaborativamente. Eu lembro que foi meio na corrida, assim, não, vamos lá, vamos colocar isso. Eu fiz a questão dos músicos, de não, vamos, fulano, beltrano, vamos colocar pessoas locais, né? E projeto lindo, né? Projeto maravilhoso, né? Que também música, meio ambiente, né? Contato com o rio, reconhecer o rio. Era um passeio no rio com a descrição do que é o rio, né? Saí ali do Passo dos Negros, né? Que é um local onde está o catamarã do projeto da PNVG, que é um catamarã que foi adquirido num projeto da Petrobras. E hoje em dia é uma ferramenta para educação ambiental incrível que o Rio Gravataí tem. E é muito interessante ele ser aproveitado também para esses projetos culturais, né? Porque o acesso que as pessoas têm ao rio, um rio lindo, né? Um rio que 70% do rio é um rio vivo, bonito, com uma diversidade enorme de fauna, né? Uma flora exuberante, e que as pessoas não conhecem e se surpreendem quando conhecem. E aí unir isso com a apresentação musical foi muito bacana, né? Teve uma repercussão muito bacana, assim, um retorno muito legal de quem conseguiu fazer esse passeio. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu fiz esse passeio, fui numa das viagens ali, são 2 horas de passeio, eram 2 horas de passeio, saindo de Gravataí, indo até Santo Antônio, né? Até lá onde é o canal, lá próximo ao Banhado Grande, nas nascentes do rio, né? Eu sou um dos fundadores da PN. Eu participei lá junto com a equipe lá na fundação, lá em 79, 45 anos atrás, 46 anos já quase, né? Era bem jovem, né? Novinho. Participei lá da fundação e não conhecia esse trecho do rio. Não conhecia. Eu fui conhecer agora no passeio ali. O rio é lindo, é lindo. Quando a gente está dentro do barco, subindo o rio, vendo aquela água, aquelas margens do rio, tu não diz que está em Gravataí. Onde é que eu tô? Isso aqui é aqui, Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. É muito bonito, né? Muito bonito, muito bonito. Tu falou, né, do Banhado Grande. O Banhado Grande é um mini Pantanal que a gente tem aqui, e é a menos de 45 quilômetros de Porto Alegre. É uma região onde tem a maior concentração de turfa do estado, né? Que é aquela pré-carvão, né? Num banhado. A gente tem o jacaré do Papo Amarelo, a gente tem uma fauna, a ave-fauna de muitos gaviões, de muitos felinos. É muito bonito, a fauna é muito bonita do Rio Gravataí, né? E eu acho que essa é a maior
ganho, né, que as pessoas têm com projetos como o da Jéssica, né, de poder conhecer um Poder pouquinho, conhecer, né. né? Sim, foram levados aí, foram 10 passeios, né? Levando escolas, né? Uhum. Comunidade escolar, não só alunos, né? Como Sim, é, foram pais e professores de escolas, né? sim, sim, foram o pessoal da catadores, foi o pessoal que tá ali naquela, ai, agora me fugiu, que eles têm recuperação de dependentes químicos, né? Também foi num passeio e foi muito legal, muito legal. Que bacana, que legal. Mas eu te cortei com essa provocação, tu ia Não, falar de outro mas projeto aí que vem vindo aí, né? alguns projetos, né? A gente sempre A gente quer o spoiler aqui, o trabalhando. podcast também quer... Agora sim, aqui em Cachoeirinha, eu trabalho, eu moro em Gravataí e a minha empresa é em Cachoeirinha, então sempre estou nesse eixo, né? Gravataí e Cachoeirinha. Sou vice-conselheira do Conselho de Cultura lá de Gravataí, sempre estou nessa busca, né? De estar nesse movimento artístico, cultural, né? E agora aqui no edital de Cachoeirinha, já passei na primeira fase para um documentário sobre os catadores de Edital Cachoeirinha, da PNAB? PNAP, Da lei Aldir Blanc, né? Aldir Aldir Blanc. Blanc. Então, a ideia é trazer esse universo, né, dos catadores para o documentário. Trabalhar a que pé anda isso aqui no município, né? Que é algo muito importante. A gente pensando na enchente, né? A gente pensa na questão da precipitação do rio, a gente pensa no sistema de barreiras, mas a gente não pensa no básico, né? No saneamento básico. E que uma dos quatro pilares do saneamento básico é a questão do lixo, né? Do resíduo que a gente produz. Aí tem outras coisas como drenagem, enfim. Mas a gente tem hoje um município que está com a drenagem urbana entupida. E a gente tem um rio aqui na área urbana, que é o Rio Gravataí, que aqui ele está muito poluído e que está cheio de lixo. Né? Foi... Dois anos atrás ele ficou Nossa, ali, né? Inviabilizou a navegação, inclusive, né? há 2 anos atrás ele saiu nas mídias, né, de Isso. forma muito negativa, com um número absurdo, né, de resíduos. Toneladas né? foram recolhidas Toneladas. ali. Então, e trazer também, né, nesse documentário, o protagonismo dessas pessoas que fazem a reciclagem. O Brasil é um dos países que mais recicla no mundo, mas não é em função do poder público, e sim de pessoas que dependem disso. Né? E não recicla por consciência ambiental, recicla pela necessidade desses materiais. Então, quem mais recicla alumínio no mundo, mas é porque tem alguém catando latinha isso, para se alimentar. Sobreviver. Né? Então, é isso, né? Eu espero que agora na fase de habilitação ele seja habilitado e que a gente consiga fazer esse projeto que dar visibilidade, né, a essas pessoas isso, e também, né, a importância daquele trabalho, né? Isso. Muito bom, muito bom. Cecília, me diz uma coisa. A provocação sempre está presente aqui, né? Teimosia cultural. Fazer cultura nesse país tem que ter uma dose de teimosia aí? Tem, mas mais não no sentido pejorativo, sim, né? A teimosia ali, mas mais do que isso, tu tem que ser uma pessoa motivada, apaixonada. Sempre, claro. Né? Porque eu acredito que a cultura ela tem que ser para todos, né? De todos. Trazer... Eu penso assim, né? Que meus projetos sempre buscam isso, né? Agregar, né? Trazer. Bom, não, aonde está faltando. Sim. Né? Então, vamos lá. Eu sempre penso assim que os editais eles deveriam ser mais abertos para o cara que está lá na sinaleira, para o cigano que está lá na barraca e não tem acesso. Né? Uma das minhas lutas. Não é fácil, né? Fazer cultura. Não é fácil viver só de cultura. Tem uma dose de teimosia aí, né? Então, pessoal, não esqueçam, acessem lá no YouTube, tá? Está lá Rota dos Quilombos. Estou lendo aqui, não é rede social, tá? São os meus rascunhos aqui. Rota dos Quilombos,
Gravataí açoriana, Cachoeirinha cigana. Como é que é o nome daquele da argila? Argilas de Gravataí. Argilas de Gravataí, acessem lá. E depois vem outros projetos por aí. Tem o do Pier também, de Cachoeirinha ali. Tá tudo disponível. É o Pier, um rio em minha vida. Um rio o em minha... Pier, um rio em minha vida. Tudo bem. Procurem lá no Então, YouTube. ó, são cinco. Só da Sicília são cinco. Cinco Ah, audiovisuais aí falando da região. Eu aí, tenho hein? um outro também, que é ele seria uma exposição de fotos, mas em função da pandemia, ele se tornou uma exposição virtual de vídeo, que é sobre o Rio Gravataí. São fotos do Rio Gravataí. E não lembro o nome agora. A autora, não lembro o nome. Não lembro o nome. Mas tudo bem. Mas está disponível. Procurando lá, no YouTube vai achar, tem. né? E não esqueçam também, além disso, sim, vocês que estão aí assistindo, aí logo abaixo aí do YouTube tem um botãozinho ali na tela do computador, do celular, dizendo aí, inscreva-se. Por favor, inscrevam-se lá no canal Teimosia Cultural. Teimosia Cultural é um podcast independente gravado nas dependências do Instituto Ágora, em Cachoeirinha, presidido pela jornalista Sônia Zanqueta, a quem agradecemos a gentileza aí de ceder o espaço para a gravação. Cecília, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada, Renato. E sucesso nesses empreendimentos aí da área do audiovisual. Obrigada pelo espaço, pela divulgação dos projetos e sucesso nesse podcast. Obrigado. Teimosos de plantão, até o próximo episódio. Até.